Olá, bom dia. Que Deus abençoe este dia. Que Deus abençoe a todos que estão nesse devocional, nesse desafio de ler a Bíblia juntos. E nós vamos terminar. Nós já estamos terminando aí o Velho Testamento. E em breve vamos começar o Novo Testamento com toda a força e com toda a fé. E eu tenho plena certeza que através dessa leitura da Bíblia, nós, juntos, vamos ter mais comunhão, intimidade com o nosso Deus. Tá certo? Hoje nós vamos aqui dar continuidade ao capítulo 2 e 3 de Amós, que é um profeta também muito abençoado, esse profeta Amós. Então, ele continua com os oráculos de julgamento, dessa vez focado em Moabe, Judá e Israel, destacando aqui a responsabilidade de Israel por seu relacionamento especial com Deus. Então, ele denuncia os seus pecados sociais e religiosos. Olha os pecados, tanto aqui de Moabe, Judá e Israel. Ele vai denunciar os pecados, a desigualdade, o social. E ele começa aqui o julgamento por Moabe, por sua vez, por sua crueldade contra Edom, profanando aqui os ossos do rei de Edom. Olha o que diz no verso 1 do capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir às cinzas os ossos do rei de Edom. Olha a crueldade, hein? Olha a crueldade. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Chegou o julgamento, chegou o juízo sobre Moabe. Então aqui o verso 1 ele continua, o foco aqui não é mais agora Moabe, mas se desloca aqui para Judá. Então Deus ele julga Judá por rejeitar também a sua lei e seguir a idolatria. Então do verso 4 até o verso 5, aí agora vem a mesma fala sobre Judá, né? Então aqui, quando você fala de Judá, falar de Moabe é uma coisa, mas falar de Judá, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, também veio o julgamento, porque Deus deu tudo para aquele povo, escolheu aquele povo, e mesmo assim eles optaram pela idolatria. Então agora o julgamento veio aqui para Judá, também 4, o 5, o 6 e 8. Agora finalmente o profeta Amós se volta para Israel, denunciando os seus pecados sociais e suas imoralidades. Eu quero ler aqui o verso 4, o verso 5, o 6 e 8, que diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão, e as fortalezas de Jerusalém. Chegou o juízo. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Verso 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, vendem por prata o justo, e por uma par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas com penhor.
no templo de seus deuses. Bebem vinhos recebido com muita. Vinhos recebido com muita. Olha só, o povo, eles simplesmente desobedeceram. Aqui fala da injustiça social. Veio o juízo. O verso 9 e o verso 12, Deus relembra que o que fez com o povo lá no Egito, né? Tirou das garras de Faraó, que guiou o povo no deserto, que guardou os seus profetas, que conduziu o povo, que abriu o mar vermelho. Deus, ele fala que tudo é muito forte, que protegeu os seus profetas, mas Israel, mesmo assim, com tudo isso, desprezou. Desprezou também os narizeus. Quem são os narizeus? É aqueles que fizeram o voto de não raspar a cabeça, de não tocar em morto, que não comer nada que vem da uva, do álcool. Eram consagrados pelo pai e a mãe. Então aqui o capítulo 2 ele termina com a advertência, o julgamento, que será implacável, que ninguém poderá escapar. Então Deus destaca que a injustiça social. E é isso que a gente vive hoje, né? Injustiça social, corrupção por todos os lados. E quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. É uma verdade. A gente vê aí época de eleições, né? Igrejas grandes, fazendo grandes movimentos, mas por trás disso tudo só vê o seu lado, só vê o lado da política. É uma verdade, usa jovens, fala que é eventos extraordinários, mas na realidade só estão visando seus próprios interesses, seus próprios interesses. E é triste, nós sabemos disso. É muito triste. O capítulo 3 de Amós, ele começa a revelar aqui a natureza do relacionamento especial de Israel com Deus. Por mais que no capítulo 2 fala aqui do juízo, que o juízo chegou a Judá, a Jerusalém, que eles iam ser queimados, mas o caráter de Deus é o amor, a misericórdia. Deus é misericordioso. Você vê que eles plantaram, eles colheram, mas também tem a misericórdia de Deus. Eles estavam fazendo a injustiça social, mas aqui o relacionamento que Deus tinha com aquele povo era algo extraordinário, né? Então, Deus só estava falando que aconteceu tudo aquilo ali devido à infidelidade. Então, Amós agora vai enfatizar aqui no capítulo 3 acerca disso. Olha o que diz aqui o verso 1 e o verso 2 do capítulo 3. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda a família que tirei do Egito. E escolhi apenas vocês, de todas as famílias da terra. Por isso eu o castigarei por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas e não estiveram de acordo. O leão ruge na floresta e não apanhou a presa alguma. O leão novo ruge em sua boca, se nada caçou. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. O leão só ruge quando pega a sua presa. Então, isso daqui é muito forte. Fala aqui do julgamento de Deus, que eles falaram, é sem razão, não. Não existe sem razão. O leão só ruge quando pega a sua presa. E se Deus estava fazendo tudo aquilo, porque o povo que Deus escolheu aquele povo, eles viraram as costas para Deus. Então o leão só ruge quando pega a sua presa. E se Deus estava fazendo aquilo tudo, porque aquele povo tinha virado as costas, ido para a idolatria, né? Então, o fato de Deus estar aqui anunciando a destruição é a prova dos pecados daquele povo, que justificava sim o julgamento. No verso 9 ao verso 11, aqui do capítulo de Amós, é muito forte, é algo glorioso, a gente lê a Bíblia. Diz assim: proclamem nos palácios e de Asdod e do Egito, renunciam-se os montes de Samaria, para que virem o grande tumulto que há ali.
e a opressão no meio do meu povo. Eles sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles acumulam em seus palácios o que roubam e o que saqueiam, a injustiça social. Mas a graça de Deus também estava com aquele povo. Então, aqui no verso 3, capítulo 3, o verso 9 até o verso 11, eles estavam falando acerca disso. E é muito forte. E termina aqui falando aqui que o povo seria salvo. O verso 2 do capítulo 3, que é o verso-chave, diz assim: escolhi apenas vocês, de todas as famílias da terra. Deus escolheu. Quanto mais dado, mais é cobrado. Então vigia, obedeça. Deus é amor, mas acima de tudo justiça. E Ele vai sim, se for preciso, te exortar, te repreender, te ensinar, porque Ele é Deus. Entre todas as famílias, entre todas as pessoas, tinha tanta gente para levar a palavra, mas Deus me escolheu. Tinha tanta gente para Deus escolher, mas Deus te escolheu. Então, valorize os seus chamados, que é algo glorioso. Tá certo? Vamos ficando por aqui. Mais 2 capítulos. Hoje, amanhã, nós vamos falar do capítulo 4 e o capítulo 5. Eu creio que vai ser uma bênção. Lembrando a todos que a nossa igreja é uma igreja em célula. Nessa sexta-feira, vamos estar juntos ali, 8 horas da noite, na nossa célula, adorando a Deus. E você, meu convidado todo especial, pastor, revela para mim o endereço. Você pode me chamar aqui, envia uma mensagem para mim que eu vou te revelar o endereço da nossa célula. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.